Capítulo 1. Os primeiros passos rumo ao impossível. Douglas X-3 Stiletto, 1953. Nos anos 50, o mundo vivia a tensão e o avanço acelerado da Guerra Fria. Foi nesse cenário que surgiu o Douglas X-3 Stiletto, um avião esguio, pontiagudo, criado especificamente para estudar o voo em altíssimas velocidades. O X-3 parecia veloz, mas não era. A promessa era Mach 2. A realidade mal passou de Mach 1,2 e apenas em mergulho. Mas ele deixou um legado. O formato aerodinâmico e pesquisas de vibração influenciaram caças que viriam depois. Mesmo limitado, o X-3 abriu portas para uma geração inteira de aeronaves experimentais. Capítulo 2. Abraçando o risco, o salto para Mach 3. Bell X-2, 1955. O Bell X-2 foi criado para desvendar os efeitos do aquecimento extremo e da instabilidade em velocidades transônicas e supersônicas. Ele ultrapassou o Mach 3, algo nunca feito antes. Mas a vitória foi curta. O avião era extremamente instável. Um leve movimento no manche alterava todo o comportamento da aeronave. Essa instabilidade, fenômeno chamado inércia de acoplamento, levou a um acidente fatal. O X-2 ensinou à humanidade que, no limite da velocidade, a própria física se torna um inimigo imprevisível. Capítulo 3. A busca pelo Interceptador Supremo. Lockheed YF-12, 1964. Em plena corrida tecnológica, os Estados Unidos queriam um caça capaz de interceptar bombardeiros inimigos antes mesmo deles chegarem perto. Assim nasceu o Lockheed YF-12, versão armada do futuro SR-71. Era enorme, pesado e ainda assim um dos aviões mais rápidos já construídos. Os testes mostraram que o YF-12 funcionava, mas o mundo estava mudando rápido. O inimigo já não era mais o bombardeiro estratégico, era o míssil intercontinental. O YF-12 morreu porque seu propósito deixou de existir. Capítulo 4. A aeronave secreta mais rápida da CIA. Lockheed A-12, 1964. Talvez o avião mais enigmático desta lista seja o Lockheed A-12. Construído em segredo para a CIA, era mais leve e mais rápido que o SR-71 que o sucederia. O A-12 voava tão alto e tão rápido que nenhum radar da época conseguia rastreá-lo adequadamente. Mas a operação era complexa demais. Pistas e hangares especiais, manutenção exaustiva, custo imenso. Quando o Lockheed SR-71 Blackbird entrou em cena, mais versátil e mais eficiente, o A-12 simplesmente perdeu seu espaço. Capítulo 5. O gigante soviético da pura velocidade. MiG-25, 1966. O mundo ficou em choque quando rumores surgiram sobre um caça soviético capaz de atingir Mach 3,2. Temiam que fosse o avião mais avançado do planeta. E ele era rápido, isso ninguém podia negar. Mas a realidade era outra. O MiG-25 era uma máquina poderosa, porém limitada. Feito de aço e níquel, não de titânio. Movido por motores tão forçados que podiam se destruir se passassem muito tempo acima de Mach 3. O MiG-25 era forte como um foguete, mas delicado como cristal. Capítulo 6. O bombardeiro que veio do futuro. North American XB-70 Valkyrie, 1966. O XB-70 Valkyrie é visualmente um dos aviões mais impressionantes já criados. Parecia um bombardeiro vindo do século 22. Capaz de Mach 3, com asas dobráveis, propulsão colossal e engenharia sofisticada. Mas o mundo novamente mudou rápido demais. Com o avanço dos mísseis terra-ar soviéticos, bombardeiros de alta velocidade deixaram de ser opção segura.
e um acidente durante testes matou parte do programa. O XB-70 Valkyrie nunca teve chance de mostrar todo o seu potencial. Capítulo 7. O campeão absoluto da velocidade. North American X-15, 1967. Agora chegamos ao Rei dos Céus, a aeronave tripulada mais rápida que o ser humano já pilotou, o X-15. Movido a foguete, lançado debaixo da asa de um bombardeiro B-52, capaz de atingir Mach 6,7, mais de 7.200 km por hora. O X-15 chegava tão alto que seus pilotos recebiam asas de astronauta. Mas assim como tudo na fronteira do impossível, havia riscos gigantescos. O calor podia ultrapassar 1000 graus Celsius. A estrutura se expandia, contraía, vibrava. O X-15 não morreu por falhar. Ele morreu por ter cumprido sua missão: abrir caminho para a exploração espacial. Capítulo 8. O jato mais rápido já colocado em serviço. Lockheed SR-81 Blackbird, 1968. Nenhum avião a jato construído chegou perto do que o SR-81 fazia. Com velocidade de Mach 3,3, fuselagem de titânio e tecnologia secreta, o Blackbird era praticamente impossível de interceptar. Sempre que um míssil era disparado contra ele, o piloto simplesmente acelerava. Mas era caro, complicado, e a nova era de satélites tornou parte do seu trabalho menos necessário. O Blackbird se aposentou como uma lenda. Até hoje, nenhum jato em operação chega perto de sua velocidade. Capítulo 9. A corrida do supersônico comercial. Tupolev 144. O Tupolev 144 foi o primeiro avião de passageiros a ultrapassar Mach 2. Rápido, muito. Elegante, bastante. Confiável, nem tanto. O Tupolev 144 era extremamente barulhento, gastava combustível em excesso e tinha características de voo difíceis de controlar em baixas velocidades. Depois de um acidente no Paris Air Show, a confiança global no modelo nunca mais se recuperou. Foi um marco histórico, mas um fracasso comercial. Concorde, 1976. Do outro lado do mundo, o Concorde se tornava símbolo de luxo e tecnologia. Voava a Mach 2, a 18.000 metros de altitude, ligando Londres e Nova York em pouco mais de 3 horas. Era um espetáculo da engenharia, mas também era caro, restrito, proibido de sobrevoar terras por causa do estrondo sônico e vulnerável a crises do petróleo. O acidente de 2000 foi o golpe final que acelerou o fim de uma era brilhante, mas economicamente insustentável. Capítulo 10. O drone que ultrapassou os limites. Lockheed D-21, 1976. O D-21 foi um experimento ousado, um drone hipersônico lançado a partir do A-12. Chegava a Mach 3,5, mais rápido do que muitos aviões tripulados. Mas a operação era complicada e arriscada. Um acidente destruiu um M-21 e o programa perdeu rapidamente apoio. O D-21 provou que a tecnologia estava avançando rápido, talvez rápido demais para sua época. Capítulo 11. O fim da Era Dourada, 1977-1980. A partir de 1977, um silencioso divisor de águas se forma na aviação militar. Por décadas, velocidade significava poder, mas agora o jogo começava a mudar. Os céus já não eram mais dominados por quem voava mais rápido, e sim por quem via primeiro. Sensores,
radares e eletrônica começavam a superar a simples força bruta do pós-combustível. Mas antes dessa transição definitiva, alguns gigantes ainda deixariam sua marca. Em 1986, o McDonnell Douglas F-15 Eagle consolidava sua reputação. Um caça capaz de subir na vertical até quase o espaço, desafiando qualquer rival com seus impressionantes Mach 2.5. Uma máquina que redefiniu a superioridade aérea e mostrou que velocidade sozinha ainda podia vencer batalhas. Capítulo 12. Experimentos radicais. 1986. Em 1986, surge algo jamais visto. O Grumman X-29, uma aeronave com asas apontando para frente, desafiando toda a lógica aerodinâmica conhecida. Instável, perigoso e por isso mesmo revolucionário. Ele voava graças a computadores que corrigiam sua trajetória centenas de vezes por segundo. Um vislumbre do futuro. Aeronaves instáveis, controladas digitalmente, para alcançar manobras impossíveis. Capítulo 13. O Caçador do Ártico. 1991. A Guerra Fria chega ao fim, mas algumas máquinas criadas para este mundo permanecem vivas. Em 1991, nasce o MiG-31, um interceptador pensado para um único propósito: destruir alvos voando muito alto e muito rápido, inclusive aeronaves como o SR-81. Capaz de atingir Mach 2.83 e operar em condições inimagináveis, o MiG-31 ainda é, até hoje, um dos aviões mais rápidos em serviço ativo. Capítulo 14. Avanços pós-Guerra Fria, 1994-2000. Enquanto o mundo buscava a estabilidade, a aviação explorava novos caminhos. Em 1994, o McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle provava que era possível unir velocidade e poder de ataque pesado. Poucos anos depois, o Sukhoi Su-37 mostrava que a nova fronteira não era apenas voar rápido, mas voar além dos limites aerodinâmicos, graças ao empuxo vetorial. E no ano 2000, o Sukhoi Su-30 MKI consolidava essa tecnologia, inspirando gerações futuras de caças. Capítulo 15. O Predador Supremo. 2005. Em 2005, o mundo presencia o nascimento do primeiro caça de quinta geração, o Lockheed Martin F-22 Raptor. Ele não precisava ser o mais rápido, e ainda assim era, capaz de superar Mach 2 sem pós-combustor, invisível ao radar e mortal a longas distâncias. A era hipersônica ficava para trás, e a era da furtividade começava. Capítulo 16. A Europa responde. 2010. Com o Eurofighter Typhoon, a Europa mostrava que também dominava a tecnologia de alta performance. Capaz de atingir Mach 2 e manobras agressivas, ele equilibrava tradição e modernidade em um dos projetos mais refinados já construídos. Capítulo 17. O Desafiador Oriental, 2011-2017. A Rússia apresenta o Sukhoi Pak-FA, Su-57, combinando furtividade parcial com manobrabilidade extrema. Em 2017, a China entra oficialmente no jogo com o Chengdu G-20, o primeiro caça furtivo de longo alcance do país. A disputa global por supremacia tecnológica entra em uma nova fase. Capítulo 18. O fim da prioridade na velocidade. 2015. O Lockheed Martin F-35 Lightning II representa a virada completa da doutrina aérea. Ele não é o mais rápido, não é o mais manobrável, mas é de longe
o mais conectado. Radar, sensores, inteligência artificial, tudo projetado para vencer sem ser visto. O paradigma muda. Quem enxerga primeiro, vence. Capítulo 19. A volta dos gigantes negros, 2020. A Lockheed Martin apresenta ao mundo o conceito do Lockheed Martin SR-72. Mach 6, autonomia intercontinental, motor de ciclo combinado, turbina mais scramjet. O renascimento da corrida hipersônica. Embora ainda conceitual, ele simboliza uma nova era de velocidade extrema. Capítulo 20. Aviação do futuro, 2022-2026. Em 2022, surge o Northrop Grumman B-21 Raider, inaugurando a era dos bombardeiros de sexta geração, com inteligência artificial e baixa assinatura térmica. Em 2023, o Boom Overture promete trazer de volta os voos supersônicos civis. Em 2024, o mundo vê o Dark Star, inspirado em pesquisas reais da Skunk Works. Em 2025, o caça naval furtivo Chengdu G-35 eleva o padrão dos porta-aviões chineses. E em 2026, a United States Air Force, USAF, inicia testes com seu veículo hipersônico do programa NGAD. Um passo definitivo rumo a Mach 5+, mantendo o segredo absoluto sobre desempenho real. A corrida começa novamente.